Muito bom ver você nessa nossa nova aula do capítulo 9, numa série de videoaulas de síntese do livro do Apocalipse para iniciantes. Se você tiver alguém, algum irmão ou da sua igreja, alguma pessoa que você possa compartilhar sobre estas aulas, faça isso. Tem plena liberdade de compartilhar também com quem você quiser estas videoaulas de síntese do livro do Apocalipse. Eu sou o professor Temístocles Santos, professor de Teologia Sistemática e Teologia de Novo Testamento e Antigo Testamento, do canal Pense Nisso do YouTube e do site www.prtemistocles.com.br. Muito bem, eu tenho sempre lembrado para cada aluno e cada aula que esses comentários, também do capítulo 9, são baseados no meu entendimento, na minha leitura e no meu estudo pessoal do livro do Apocalipse. Como sempre, vamos observar o que está no texto, porque esta foi a proposta de Jesus para João, que escreve o que você vê. Então, nós vamos observar o que ele viu e, claro, tirar lições práticas para a nossa vida. Terceiro, você deve dedicar tempo, sempre tenho dito isto, à leitura do livro do Apocalipse fora das aulas. Uma sugestão é que cada semana você leia o capítulo da aula que você está fazendo e revendo. E por último, este é um trabalho dedicado que preparei para estudantes principiantes, iniciantes, aquelas pessoas que nunca leram um livro, leram apenas uma parte e que gostariam de fazer um trabalho, uma leitura e um estudo de modo panorâmico. Muito bem, nós entramos então agora no capítulo 9. O capítulo 9 ele está dividido. Então, do capítulo 9, de 1 a 12, nós vamos ver sobre a quinta trombeta. Vocês estão lembrados que na aula passada, no capítulo 8, o escritor disse, o anjo, na última parte do livro, disse que ai dos que aí estão habitando na terra, porque virão ainda as 3 últimas trombetas, e estas não são tão simples como as 4 primeiras. Então vamos ver agora no capítulo 9, 1 a 12, a quinta trombeta. Como sempre, peço a você que acompanhe a leitura comigo, haja vista que estamos em aula, embora seja uma aula virtual, não presencial, mas é muito importante que você esteja disciplinado, disciplinada, como na sua aula, quando você estava na faculdade ou no curso ou no fundamental, em que você ficava 40 ou 50 minutos estudando. Então, caso você possa acompanhar a leitura em sua casa, no seu escritório, então eu sugiro que você faça isso. Se não, se estiver em outro lugar que não possa estar lendo, preste atenção então na leitura que vou fazer. Muito bem, o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu se escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra. E lhes foi dado poder como de escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas àqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como se uma picada de escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano.
Os cabelos deles eram como os das mulheres e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som de suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda estão por vir. Muito bem, então vamos detalhar um pouquinho e conversar um pouquinho sobre o que nós temos na quinta trombeta. A quinta trombeta é uma sequência do capítulo 8, quando nós vimos 4 trombetas serem tocadas. E agora, esta quinta, de uma maneira especial, ela nos diz o seguinte, Apocalipse 9, de 1 a 12, não é? Uma estrela que havia caído. Esse meu comentário é apenas um resumo do que está no capítulo 9, de 1 a 12. Então, eu fiz um pequeno resumo para a gente ter uma ideia do que esses 12 versículos falam. Eles dizem o seguinte, uma estrela que havia caído do céu sobre a terra, e essa alusão sempre feita a Satanás, com a sua queda da presença de Deus, essa estrela cai com uma chave para abrir o abismo com suas pragas, as mesmas do Egito. Porém, é bom lembrar que, conforme outros textos da Bíblia, a Bíblia diz que estão presos no abismo anjos e demônios que são da pior estirpe, pior espécie. Eles estão presos porque não lhes foi autorizado a sua presença para prejudicar a raça humana. Porém, esta estrela, que tem a alusão sobre Satanás, virá com uma chave para abrir esse abismo e liberar, conforme o texto diz aqui, e chama esses demônios de pragas. Então, com uma chave, abrir o abismo com suas pragas, escuridão, gafanhotos e escorpiões, para trazer tormentos apenas àqueles que não tinham o selo de Deus durante 5 meses, sob o comando de Apolion, o rei do abismo. Estes eventos correspondem apenas ao primeiro ai, pois virão mais 2 ais. E eu posso dizer o seguinte, ai, ai. Lições práticas da quinta trombeta. O que nós podemos tirar de lições práticas sobre esses 12 versículos? Então eu selecionei algumas. Seguinte, note que estes eventos são parte da grande tribulação, que durará, segundo a Bíblia, 1277 dias, ou 3 anos e meio finais, aproximadamente. Porém, estas angústias da quinta trombeta, do primeiro ai sobre a terra, durarão 5 meses, 150 dias, aproximadamente, dentro dos 1277 dias programados para a grande tribulação, ou os 3 anos e meio finais do período da tribulação de 7 anos. Então, os primeiros 1277 dias, ou seja, os primeiros 3 anos e meio, serão de falsa paz quando do aparecimento do anticristo ou
o anticristo, ou o Cristo, ou o Messias falso de Israel. Muito bem, então chegamos ao final do capítulo 9, quando falamos da quinta trombeta, lembrando que ainda nos restam mais 2 trombetas e mais 2 ais que veremos a seguir. Neste questionário da quinta trombeta, preparei 5 perguntas. A primeira, qual o primeiro evento da abertura da quinta trombeta? Segunda, o que a estrela fez quando recebeu uma chave? Terceira pergunta, o que surgiu da fumaça quando o abismo foi aberto? Quarta pergunta, qual juízo veio sobre a terra na quinta trombeta? E quinta e última pergunta, qual era o nome do anjo do abismo? Muito bom, hein? Muito bom, muito bom. E eu quero dizer para você que tenho recebido um material que são as respostas dos questionários, e tem sido bom ver o seu aprendizado, não é? Teu acompanhamento. E como sempre tenho dito e sempre vou dizer, o meu propósito no preparo destas aulas é para que você aprenda a verdade sobre o livro do Apocalipse. Não tenha nenhuma imagem negativa dele. Não aceite nenhum argumento que venha depreciar o livro profético, que é o livro do Apocalipse, um dos livros mais sérios da Bíblia. Então, com muita alegria, quero dizer para você que te aguardo, então, em nossa próxima aula, ok? Até lá! E muito bem, muito bem. Ainda no capítulo 9, agora de 13 a 21, porque nós vimos a quinta trombeta, no capítulo 9, de 1 a 12. Então vamos ver o que esta trombeta tem para nos ensinar e nos apresentar, que eventos a sexta trombeta vai nos mostrar. Muito bem, muito bem. E quero desafiar você, se puder fazer a leitura junto comigo e acompanhar. Caso não, fique bem atento, porque estamos em aula ainda. Muito bem, diz assim o texto de 9, 13 a 21. O sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham o exército era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azul escuras e amarelas como o enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre, que saíam de suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeças como as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por causa destas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. E esse é um triste argumento, uma triste informação
sobre esta trombeta, a quinta trombeta. Terrível. Muito bem, o que temos então no capítulo 9 sobre a sexta trombeta? Separei algumas lições para que a gente possa dividir juntos, não é? Estas lições. Primeira, 4 anjos que foram soltos e que estavam amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade, número este de cavaleiros de 200 milhões. Apocalipse 9, 13 a 17. Outro ensino do capítulo 9, de 13 em diante, 1/3 da humanidade. Eu coloquei aqui mais ou menos em a quantidade de pessoas que temos hoje. Só para a gente ter uma noção, isso não está na Bíblia, não está no livro do Apocalipse. Essa é uma inserção minha para a gente poder ter uma noção. É um exemplo. Como se fosse isso hoje, como é que isso aconteceria? Quantas pessoas seriam atingidas? Então, se fosse hoje, como diz Apocalipse 9:18, 1/3 da humanidade, que representaria hoje 3 bilhões e mais de 300 milhões de pessoas, foi morta pelas 3 pragas do fogo, fumaça e enxofre que saíam das suas bocas dos cavaleiros. Terrível! Terrível evento. O restante da humanidade, capítulo 9, 19 a 21, ou seja, 6 bilhões e 300 milhões de pessoas, não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata e bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Muito bom. Triste evento da sexta trombeta, o que nos faz lembrar que resta apenas uma, que vamos abordar no capítulo seguinte. Portanto, no capítulo 9, nós estamos abordando a quinta e a sexta trombeta. Que lição que a gente pode tirar e o que eu preparei para você como aluno, como aluna, para pelo menos ter uma noção e tirar depois as suas próprias lições. Deus não julga nem sentencia as pessoas. Preste atenção nessa colocação. Ele julga e sentencia baseado nas obras destas pessoas, obras que elas mostram se de fato elas têm um coração arrependido. Portanto, muita gente diz que Deus é um Deus julgativo, julgador, vingativo, absolutamente. Como eu sempre tenho dito, e creio e penso, que Deus não sentencia as pessoas. Ele julga as pessoas baseada nas obras que elas mesmas praticam, salvo se um dia elas tiverem um coração arrependido e de fato se arrependerem. Muito bem. Então, preparei mais um questionário agora sobre a sexta trombeta, do capítulo 9, encerrando o capítulo 9, agora do texto de 13 a 21. São 4 perguntas para que você possa, após você ter estudado comigo, você possa fazer o questionário relembrando aquilo que nós abordamos. Primeira pergunta: que ordem foi dada ao 6º anjo que tinha a trombeta? Segunda: o que os 4 anjos estavam prontos para fazer com a humanidade? Terceira: qual o número de cavaleiros que compunham o exército para agir? E quarta pergunta, última: o que aconteceu com o restante da humanidade que não morreu com as pragas? Muito bem. Aguardo você na próxima aula e, se possível,
tendo seu retorno, sua resposta, através de fazer o questionário. E sempre que você tiver oportunidade, manda comentários no próprio canal, no meu canal do YouTube, dizendo aquilo que você está aprendendo, alguma dúvida, alguma pergunta, e eu vou tomar tempo para poder responder suas questões e ver seus comentários, o que para mim pode ser também uma bênção. Aguardo você então com muito carinho para a nossa próxima aula.